Já faz mais ou menos 15 dias que eu comecei a falar sobre autoridade. Preparei uma série de mensagens sobre autoridade, porque eu tenho descoberto que as pessoas que se relacionam com Deus de forma verdadeira são aquelas que conseguem entregar a sua vida a Deus. O conhecimento que se tem a respeito da palavra de Deus e do poder de Deus é importantíssimo, mas quando nós vamos observar a vida das pessoas, que pessoas conseguem viver de uma forma mais plena com Deus? Quem não conhece alguém que conhece a Bíblia, de uma forma impressionante, mas não tem um estilo de vida que condiz, que faça com que o nome de Deus seja glorificado? Quem não consegue ou não conhece alguém que tem dons e que caminha em ambientes de revelações e de coisas extraordinárias, mas quando vai olhar o estilo de vida dessa pessoa, descobre que essa pessoa tem certeza do poder de Deus, mas não consegue vivenciar ou viver um estilo de vida que Deus seja glorificado. A primeira mensagem eu mostrei para a igreja as duas fases de Jacó. A fase em que sua vida era comandada por ele mesmo e sua vida era comandada por sua mãe e pautada em suas próprias escolhas e seu próprio domínio e o domínio de sua mãe. Jacó acaba trocando um travesseiro por uma pedra, uma vida confortável por uma vida de desconforto. Mas na segunda fase, Jacó me parece que acorda para tudo isso e acaba então colocando Deus em primeiro lugar. Ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaque, mas nem todo o seu pedigree, nem todo a sua estrutura familiar foi capaz de dar a ele por si só uma vida digna, o que demonstra que não interessa o que fez ou o que faz nossos pais ou os nossos avós. No que tange a heranças espirituais, depende do que nós vamos fazer, de que nível de autoridade nós vamos dar a Deus sobre a nossa vida. Isso é muito mais do que conhecimento. Na segunda mensagem, eu falei com vocês sobre a quem eu quero agradar, e pessoas que vivem um estilo de vida que buscam agradar a si mesmo. Esse tipo de pessoas não está interessada na opinião de ninguém. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero. Ok? Eu pinto o cabelo da cor que eu quero, eu faço sexo com quem eu quero, eu reajo como eu quero, eu vou como eu quero, porque eu sou o centro das atenções e meu propósito é agradar a mim. Nós vimos isso na última mensagem. Segundo ponto seria: eu quero agradar às pessoas e não a mim. Então eu não importo muito comigo, eu importo com o que as pessoas pensam de mim. Então eu busco sempre fazer o que agrada às pessoas, a oferecer uma imagem na rede social, as minhas fotos, as poses, tudo aquilo que eu faço tem um único propósito: agradar às pessoas. Muitos desses abrem mão de sua própria identidade, simplesmente para agradar outras pessoas. E vimos também aqueles que reúnem, ou vivem uma vida com o propósito de agradar a Deus. E agradar a Deus, na verdade, acaba agradando a todos, porque quando eu agrado a Deus, eu descubro que preciso amá-lo em primeiro lugar, e depois eu descubro que eu preciso me amar de uma tal forma que eu seja capaz de amar o meu próximo como a mim mesmo. Então nós vimos todas essas posições e posturas nas duas mensagens anteriores, e na última mensagem eu falei sobre santidade, por que ser santo era importante. Então nós vimos algumas coisas, só para fazer um resumo. Nós vimos que precisamos ser santo
porque 1 Pedro 1,15 diz: mas como aquele que nos chamou, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Precisamos ser santos. Por quê? Porque Deus é santo e a proposta bíblica é que vamos viver com Deus. E para viver com Deus, precisamos buscar a santidade. Segundo, descobrimos que a santidade, ela é gradativa e é crescente. 2 Coríntios 7,1: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Terceiro, precisamos ser santos porque fomos criados para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E Hebreus 12,14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? Um processo de seleção, porque no céu não entra pecado. Ok? Hoje nós vamos olhar, talvez uma pergunta que muitos já fizeram para si mesmo. Nós vamos olhar como alcançar a santidade. Nós ouvimos inúmeras mensagens e falamos: precisamos ser santos porque Deus é santo, sem santificação ninguém verá a Deus, e vamos olhando para todo esse ambiente. Mas vamos fazer uma pergunta: como alcançar a santidade? Primeira dica: mantenha-se no processo de santificação. Se você quer ser santo, mantenha-se no processo de santificação, porque Deus não pede de nenhum de nós perfeição, Ele pede de nós aperfeiçoamento. O que Deus quer é que amanhã eu seja melhor que hoje. Por isso, voltando à santidade, ela é gradativa e crescente. Todos aqueles que tentam achar a santidade de forma imediata, eles vão fracassar, porque a luta, a batalha, ela é diária, ela é constante. Fé em fé, a fé de amanhã maior que a de hoje. Glória em glória, a manifestação da glória de hoje é maior do que a glória ou que foi a glória de ontem. Ou seja, uma visão crescente. Mas vamos dar uma olhada nisso de uma forma prática, ok? Eu vou ver como nós podemos disponibilizar isso, Eduardo, depois, no aplicativo da igreja, o esboço de toda a série, para que todos possam acompanhar. Põe para mim aí o primeiro texto. Muito legal. Tiago, capítulo 1, verso 14. Eu acho que é isso, saiu o texto daqui. Tiago 1, 14. Coloca o texto para mim. Isso. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como canal de bênção. Age na nossa vida, ó Deus, e que possamos estar fortalecidos pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Que haja autoridade do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas demandas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos começar daqui, tentação. Primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia diz que o diabo é o tentador. E a Bíblia também diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Por isso, ninguém, quando for tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Tentador é o Satanás. E a Bíblia diz uma coisa muito importante: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Bom, se entendemos que a tentação vai nos conduzir ao pecado, pois esse é o endereço, certo? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte.
Primeiro passo é tentação, ok? Vamos lá. Cada um é tentado quando atraído e engodado. O que é isso? Pela própria concupiscência. Vamos entender primeiro o que é concupiscência. Desejos materiais e desejos sexuais. Vamos colocar dessa forma e de uma forma incorreta. Não tem problema nenhum em termos desejos, termos aspirações, no que diz respeito às coisas materiais. A grande questão é como é que vamos alcançá-las. Não tem problema nenhum termos desejos sexuais. O problema é como eles vão vir e como vamos lidar com eles. Então, se concupiscência são desejos materiais e sexuais, né? Praticamente em sua totalidade. No que diz respeito à desobediência, nós precisamos entender que o que o diabo vai pegar? Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, mas que nos faz desobedecer a Deus, pois pecado é tudo aquilo que infringe a lei de Deus. E o texto diz que as pessoas são atraídas e engodadas. Bom, vamos olhar. Eu vou ser tentado quando o diabo colocar perto de mim coisas que me atraem. E que sistema ele vai usar? O engodo. Engodo é uma prática normalmente utilizada para quem caça, para quem pesca, certo? É uma estrutura que se coloca de um predador para com uma presa, oferecendo para ela de uma forma fácil aquilo que ela gosta com o propósito de capturá-la. Quando nós vamos pescar, o que nós fazemos? Levamos um pouco de isca para que ela seja usada como um engodo. Quando o peixe é atraído por aquela isca que está no anzol, nós então arremessamos na água uma série ou uma quantidade de iscas que consiga manter o peixe por perto. E quanto mais tempo ele estiver por perto, maior é a possibilidade que nós temos de capturá-lo. É assim que funciona. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: cada um vai ser tentado quando for atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que o pecado ele é personalizado. Ou melhor, a tentação ela é personalizada. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E nós vamos dar uma olhadinha nisso mais à frente. O que me tenta, de repente, não tenta o Fernando, que não tenta o Osias. O que tenta um, não tenta outro. O que seria um ambiente de tentação para um, provavelmente não seria para o outro. Porque o tentador, ele vai colocar diante de nós, que queremos ser santos, que queremos que Deus tenha total autoridade sobre a nossa vida, ele vai colocar coisas, primeiro, que me atraem. Depois, certo? Ele vai estabelecer um ambiente de engodo, para que me mantenha por perto daquilo que me atrai, até que em algum momento de fragilidade, ele consiga estabelecer uma ponte entre a minha necessidade. Muitas vezes é assim que acontece. Uma pessoa fica sem sexo no casamento e o diabo coloca alguém oferecendo sexo fora do casamento. O que ele sabe? Que sexo é um ponto fraco. E ele pega aquilo que não está acontecendo aqui, oferece aqui, te atrai, certo? Mantém você por perto engodado e é só uma questão de tempo até que venhamos cair. Nós vamos dar uma olhada nisso para entender que é bem personalizado e as coisas vão acontecer, né? E o que eu quero hoje é que você saia daqui primeiro. Entendemos que temos um inimigo em comum, ele é Satanás. E o que ele vai usar? Aquilo que ele sabe que pode nos derrubar. O diabo não vai botar álcool perto de alguém que não tem problema com álcool. Ele não vai botar sexo perto de alguém que não tenha problema de sexo. Ele não vai colocar dinheiro perto de alguém que não tenha problema com dinheiro. Ele não vai colocar alguém, certo, que não conhece os seus limites, se o problema do outro lado não for alguém intolerante. Ele precisa utilizar coisas que sejam eficazes e eficientes.
Mas praticamente todo pecado, ele é meio que padronizado. Então eu separei 3 passagens para mostrar isso a você, de coisas bem diferentes. Mas põe para mim aí Gênesis 3, 6. Vamos ver como foi com Eva. Como é que as coisas aconteceram com ela? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Preste atenção, porque o modelo estabelecido com Eva segue muitas coisas ou padrões que nós vivenciamos hoje. O que Eva está vivendo? Ela tem algo que é proibido. Ah, pastor, por que a árvore estava lá se Deus sabia? Outra hora a gente entra nessa questão. Vamos entender que tem um ambiente que é proibido. Então está certo. O texto diz que a mulher viu. Ok? A primeira coisa, ela visualizou, ela identificou uma árvore que para ela era boa. Era proibida, mas era boa. Era proibida, mas era boa. Olha bem, era proibida, mas era boa. Ou seja, a árvore está oferecendo a ela algum tipo de prazer, mesmo sendo proibida. Ok? Então, o que acontece? Nós começamos a ver que além de lhe parecer boa, ela era agradável aos olhos. Olha bem, ela é proibida, sim, mas ela parece ser boa, e além de parecer ser boa, gostosa, saborosa, como todas as outras que ela tinha acesso, ela ainda tem uma beleza, ela é agradável aos olhos e desejável. Note que ela vê, e quando ela vê, ela identifica que é boa, mas é proibida, mas é boa, mas é proibida. Além de boa, ela é mas é proibida, mas é boa e agradável. Além de boa e agradável, ela é desejável. Ela é boa, ela é agradável, ela é desejável, mas ela é proibida. E por que é que Eva tem todas essas informações de boa, agradável e desejável? Porque ela foi engodada. Criou-se nela o interesse de estar por perto daquilo que era errado. Nós vamos ver isso mais à frente. Isso é engodo. É fazer com que você se sinta seguro, é oferecer a você algum tipo de satisfação de caminhar perto de algo que é proibido, mas é agradável. É proibido, mas parece bom. É proibido, mas é desejável. Então eu me mantenho perto do perigo. Sabe o que nós ensinamos nossos filhos? Exatamente aquilo que nós não fazemos. A que distância que devemos ficar de um abismo, quanto mais longe, melhor. O padrão de Eva é exatamente isso. Quando ela sabe que é proibido, mas é bom, é agradável e é desejável, o texto diz que se a concupiscência foi alimentada, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte, foi o texto que partimos. O que ela faz? Tomou, comeu, e Eva tem uma particularidade aqui, muito interessante. Ela não está satisfeita de ter cometido o erro sozinha. Ela quer inserir alguém também no erro, porque ela poderia ter comido do fruto e ficado quietinha. Mas ela quer inserir o homem também no pecado. Esse é o estilo dela. Vi, cobicei, tomei, escondi, é o próximo que nós vamos ver agora. O processo é exatamente esse. E aí eu vou te dar algumas direções mais à frente e me oferecer também essas direções para que possamos conseguir viver uma vida de santidade. É só isso. Se eu quero ser santo, a primeira coisa que eu preciso entender, para eu ser santo, eu vou ter que identificar tudo aquilo
que na verdade é o meu ponto fraco, e vou saber como lidar com isso, e conhecer os modelos, ou seja, a ação do diabo é um bom princípio. Então com Eva foi assim, ela viu, era bom, mas era proibido, era agradável, mas era proibido, era desejável, mas era proibido, era tantas coisas que o proibido ficou pequeno e tudo sobressaiu, então o pecado se instaurou. Foi assim que aconteceu. Mas coloca para a gente um outro modelo para vocês entenderem. Aqui não teve nada a ver com sexo. Aqui não teve nada a ver com dinheiro. Não. Aqui tinha a ver com o entendimento, com o desejo, certo? De alcançar alguma coisa. Algo que o coração de Eva, né, estava solicitando. Mas Josué 7, verso 20, nós temos um segundo modelo. Josué 7, 20 e depois Juízes 14, 5. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei. Note que o problema é o pecado. Pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Verso 21. Quando vi, lembra quando Eva? E viu Eva. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha do peso de ouro e 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, embaixo da minha tenda, é o que diz Acã. Preste atenção, porque esse é o modelo do pecado. Quando vi, cobicei, tomei e escondi. E é assim que funciona. O modelo de se esconder foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva quando Deus chega no paraíso. Ao contrário, né, de Eva, Acã tem um problema sério. O problema de Acã é com dinheiro, é com aquilo que não é dele. Era proibido pegar alguma coisa, porque eles estão entrando em Jericó. Jericó era a primícia. Tudo aquilo que fosse pego de Jericó deveria ter ou consagrado a Deus, ou destruído. Mas Acã diz que quando eu vi, eu cobicei, os olhos levaram para o coração, eu tomei, e como eu vi, cobicei e tomei algo que é proibido, eu escondi. E é assim que funciona. Quando olhamos para esse modelo, é isso que vemos. Qual era a fraqueza de Acã? Dinheiro, bens materiais, a concupiscência focada nessa área. O que o diabo oferece a ele, exatamente aquilo que vai levá-lo para o buraco onde ele é fraco. Você quer andar com Deus de forma séria? Descubra suas fraquezas e potencialize o seu conhecimento de Deus e proximidade de Deus naquilo que você é fraco e frágil. O grande problema é que pessoas estão numa busca de um poder de Deus, uma busca, certo, de um relacionamento com Deus sem propósito. Esquecem muitas vezes que o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que nós somos fracos. Sabe, é aquele filho que ele é excelente em matemática e ruim em português. Eu potencializo nele a matemática, sim ou não? Sim, mas o português não pode reprová-lo, senão ele não vai adiante. Nós temos que entender. Quando olhamos para isso, o que vemos? Alguém que tem problema com grana. Seu problema é grana? Então toma a grana e se perca. Acã se perdeu. Um modelo bem parecido com Eva. E vamos para o terceiro, porque esse culto é curtinho, né? Juízes 14, 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímna. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de um leão, bramando, saiu ao encontro. Ponto o verso 8 de uma vez. O 8. Isso. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Preste atenção, porque esse é o pecado de Sansão. Ele é um pouquinho diferente, mas Sansão sempre teve problemas com coisas proibidas, com lugares proibidos principalmente.
Quando nós olhamos a história deste homem, ele era um nazireu, e se ele se aproximasse de um defunto, de qualquer coisa que estivesse morto, ele teria que passar por um processo de purificação. Um belo dia, ele está caminhando e um leão veio na direção de Sansão. Não foi Sansão que foi na direção do leão. O leão é que atacou Sansão. Sansão, ele se defende, foi legítima defesa, e em legítima defesa ele matou um leão. Sim ou não? Sim, ele matou um leão. Ele está errado de ter matado o leão? Não. O leão iria matá-lo? Então ele matou o leão. Sim ou não? Mas quando ele mata um leão, ele tem um problema. Qual é? Ele era um nazireu e não poderia estar perto de um morto. Isso dizia que ele deveria ir fazer todo o sistema de purificação, mas ele não quis fazer. Ele vai embora e não se purifica. Ele cometeu um erro, um pecado, mas é só ele. O tempo passou e quando ele volta no caminho, ele lembra do leão, e agora ele vai até o leão, porque o leão está morto, pelo menos aparentemente morto, porque eu vou descobrir que o leão está morto, mas vai destruir a vida desse camarada, porque quando ele chega próximo ao leão, tem um enxame de abelha, uma colmeia, e ele então, encantado com aquilo, pega o mel e come, porque o diabo é especialista de colocar coisas doces em lugares proibidos. Quando nós vemos a história dele, visão, ele cobiçou, ele sai do caminho, ele desobedece e fica quietinho. Ele está esquecendo que pecado não tem a ver com pessoas, pecado tem a ver com Deus. Ser santo não é agradar ao homem, ser santo é agradar a Deus, e Deus sabe tudo o que estamos fazendo em todos os momentos, e a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja levado à luz. Então eu mostrei para vocês 3 modelos bem diferentes. Eva, que o problema de Eva era em não controlar seus impulsos, e mostrei para vocês Acã, e o problema de Acã foi não controlar seus impulsos, e mostrei para vocês o problema de Sansão, e o problema de Sansão, não controlar seus impulsos. Eu diria para você que Eva tinha um encontro com Deus todos os dias, e no que diz respeito a conhecer a Deus, Eva não tem sombra de dúvida, ela foi criada por Deus. Eva não tem mãe, Eva não tem pai. Quando Eva olhava para Adão e dizia: Adão, nós estamos vindo de onde, Adão? Foi Deus, esse Deus que vem conversar conosco toda tarde. Eva sabia quem era Deus, mas Deus não tinha autoridade sobre Eva, porque se Deus tivesse autoridade sobre Eva, Eva não teria cometido o que cometeu. E quando eu digo autoridade, parece que eu estou diminuindo o poder de Deus. Não, eu estou empoderando o homem no livre-arbítrio, dizendo que todos podem dizer que Deus não vai agir na sua vida. É assim que funciona. Quando olhamos para Acã, a mesma coisa, ele está no meio de um povo. Acã tem toda a história de Israel, todos os milagres, tudo, sabe? Ele tem todas as experiências. Os caras acabaram de atravessar o Jordão a pé enxuto, o Jordão abriu para o Acã passar. Acã conhecia o poder de Deus, mas a autoridade de Deus sobre Acã era pequena. Nós vamos olhar para Sansão, sua força, a magnitude de seu poder. Ele sabia que aquilo não vinha dele, ele era ímpar, mas não foi suficiente. É isso que eu quero mostrar nessa série de mensagens, mostrar para todos, que quando damos autoridade de Deus sobre a nossa vida, quando Deus tem autoridade sobre nós, nossa vida com Ele vai ser sensacional. Mas como sabemos muito sobre Ele, mas tudo aquilo que sabemos, quer em poder, quer em conhecimento, literário de Sua palavra, isso não vai mudar a vida das pessoas. Podem torná-las religiosas, mas não a tornarão cristã. Então, nós precisamos entender que
a tentação, ela é personalizada. E algumas coisas vale a pena comentar aqui rapidinho. O que será usado para me tentar? O que o diabo vai usar para tentar você? Bom, ele vai usar, como o serviço é personalizado, primeiro ele faz uma pesquisa de mercado, para descobrir o que é que te tenta. Depois ele te oferece exatamente o que te tenta, porque se você quer chamar a atenção de um macaco, você oferece o que a ele? Morangos? Banana. Primeiro você descobre o que se gosta, depois você oferece aquilo que se gosta. É assim que funciona. Então vamos entender um pouquinho, né? Vale também a pena, vamos continuar aqui, depois eu volto. Vamos lá, dinheiro. Dinheiro é um grande problema para muita gente, e alguns têm problema com dinheiro por causa de ganância, certo? Ganância, tem gente que é ganancioso, sim ou não? A Bíblia diz que o grande problema, no que diz respeito a essas coisas, é o amor ao dinheiro. Então tem gente que vai ser ganancioso, sim ou não? Sim. Tem gente que é ganancioso, mas não é corrupto. Ele é ganancioso, quanto mais ele puder ganhar, quanto mais ele puder se aproveitar, quanto mais ele puder crescer, ele vai crescer, ele quer muito mais do que precisa, ele tem um nível de ganância alto demais, ele não tolera perder nada em ambiente nenhum, mas ele não é corrupto. Ele vai ganhar tudo com o seu próprio trabalho, com a expertise, com a habilidade de fazer negócios. Esse é o ganancioso. E ele pode ter problema com isso. Mas tem gente que vai ter problema na área do dinheiro, que não é ganância, é corrupção. É aquele dinheiro que ele é adquirido de forma ilícita, de forma incorreta. Sim. É diferente do ganancioso. Ele é corrupto. Você pode até colocar nele alguma dose de ganância. Nós vamos colocar o ganancioso como aquele que quer ganhar, certo? De forma correta, e todas as vezes, e não tolera perder. É assim que funciona. Mas quando nós olhamos para o corrupto, ele também tem problema com dinheiro, só que em outra esfera. Então eu preciso saber se eu sou ganancioso, se eu sou corrupto. Eu preciso saber onde é a minha fraqueza, para que eu possa me potencializar e me fortalecer naquilo. Porque o diabo sabe. Tem gente que, se Deus prosperar essa pessoa e der uma casa de praia para ela, não vem mais à igreja. Entendeu? Ou seja, o dinheiro, a prosperidade para ela é mais nociva, é mais tóxica do que bênção. E Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso entender esse processo para saber o que vai ser usado. E algumas pessoas têm o dinheiro, outras pessoas têm o temperamento. Rapaz, se tem uma coisa que é fácil você ver, todo intolerante, o Satanás, tem uma facilidade de tirar essas pessoas do caminho, porque é só botar perto de um intolerante alguém abusado, que não reconhece o seu espaço. E logo, o intolerante já está se manifestando, porque tem gente que não tolera nada, tolerância zero. Eu fui lá na cidade do Seu Lunga, e ouvi as histórias do Seu Lunga. Lembra do Seu Lunga? Da história Tolerância Zero? Era até um personagem da escolinha do professor Raimundo, né? E diz lá que o Seu Lunga estava saindo da farmácia, e alguém abordou o Seu Lunga e disse: Seu Lunga, você está doente? Ele disse: por quê? Porque eu vi o senhor saindo da farmácia. E o Seu Lunga disse: então, se eu estivesse saindo do cemitério, estava morto. Pensa num tolerância zero. Tem gente que é o temperamento. Se você for alguém explosivo e intolerante, pode se preparar, porque o diabo vai botar perto de tu só tralha, só gente para te perturbar e tirar você do caminho. Você conhece alguém assim? Não precisa se denunciar, porque seu ponto fraco é esse tipo de gente, sim ou não? Aí o diabo vai botar perto de tu, educadinho,
Ele sabe sua fraqueza. E tem gente que diz, pastor, eu não aguento, pastor, eu não aguento. Eu nem sei como é que eu não plantei a mão, mas eu matei aqui dentro de mim, esquartejei e deixei um pedaço em cada tribo de Israel. Tem muita gente assim. Vamos lá, porque não dá para falar muito aqui. Tem gente que o problema não é dinheiro nem temperamento, é sexo. Nossa, e sexo, tem um negócio que é vasto, é isso. Ó. Tem gente que tem problema com sexo porque quer fazer sexo antes do casamento. Esse é o fornicário. Vai se lascar, vai encontrar com o chifrudo lá no final. Quem é esse? Esse é aquele que gosta de sexo. E gostar de sexo é pecado, sim ou não? Sim ou não? Não, mas cuidado com o sexo fora do casar, porque ele é fornicação. Ah, pastor, mas eu sou uma menina de Deus, o Espírito Santo está em mim, está, santa. Mas quando o seu namorado tocar em tu, os hormônios não convertem, entendeu? Você vai arrupiar, e louvado seja o Eterno, ok? Já tem gente que não tem problema com isso, porque já casou. Mas aí o problema é outro. Sexo fora do casamento. Aí é adultério. Os solteiros têm problema com adultério? Sim ou não? Não, mas tem problema com fornicar? Isso. Tem gente que quer fazer sexo com bicho. Zoofilia. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Menina, é que a gente não pode contar, mas tem uns irmãos, teve problema no pasto, namorava cabrita. Sexo é pecado, sim ou não? Sim ou não? Mas se feito com animal, mas é um desejo, entendeu? E por mais maluco que pareça, é real, certo? Tem gente que quer fazer sexo com alguém do mesmo sexo. Isso é homossexualidade. Ok? Ah, pastor, mas é um desejo que eu tenho. Tem mesmo, louvado seja Deus, tenho. Mas é um desejo que está fora dos padrões de Deus. São problemas diferentes. Tem gente que não tem por pessoa do mesmo sexo, mas tem por bicho. Tem gente que não tem por bicho. Então, só quero te mostrar essas vertentes. Onde é que as coisas, ou como as coisas vão se posicionar. Tem gente que vão querer acessar imagens de sexo. Isso é pornografia. Tem gente que não tem problema com zoofilia, não tem problema com homossexualidade, não tem problema com fornicação, não tem problema com adultério de forma real, né? Mas tem problema com pornografia. É um problema. Tem gente que tem problema de sexo não consensual, os estupradores. É um problema na área sexual. Entendeu? E tudo isso precisa ser observado. Tem gente que tem o desejo de fazer sexo com crianças. Isso é pedofilia. Pastor, meu Deus do céu, onde as pessoas estão com a cabeça? Que absurdo fazer o sexo com a criança. Sabe quem costuma falar isso? O cara que faz com bicho. Pastor, que imoralidade, esse solteiro fazendo sexo. Mas às vezes quem faz uma crítica dessa é um adúltero. O que precisamos entender é que o diabo está aí buscando uma oportunidade. A Bíblia diz que ele está como um leão buscando a quem possa tragar. E o que ele vai fazer, o que puder fazer, para dar a você e a mim ambientes que vão nos fazer cair. É assim que funciona. Você quer mais um motivozinho? Para muita gente se lascar? Preguiça. Preguiça. O preguiçoso, quem é o preguiçoso? O preguiçoso é aquele que sonha, mas não faz nada com o sonho. Para o preguiçoso, a sobrevivência é mais importante do que o progredir. Ele pensa, o que é que eu tenho? Esse chinelo já está bom demais. Só tem 2 pés. Comida, já tem comida aqui mesmo, tem televisão, tem tudo. O preguiçoso não gosta de nada a longo prazo. A preguiça tem levado tanta gente para o buraco, certo?
sempre desanima no processo. Ele até começa, mas quando ele vê que o negócio está assim, é 1 quilo de feijão, mas tem que andar 1 quilômetro, é melhor deixar 1 quilo no meio do caminho. Esforço nenhum para o preguiçoso é mais gratificante que o descanso. E provavelmente você já está cansado de me ouvir falar, os preguiçosos. Nossa, esse culto já está demorando, meu Deus do céu. Que vontade de deitar. Tem gente que a preguiça, meu Deus do céu, vai levar ele para o buraco, não consegue buscar a santidade porque o bicho é preguiçoso. E tem o rebelde, eu também gosto desse aqui. Tem gente que é rebelde. Quem é o rebelde? O rebelde é aquele que não gosta de regra. Ele começa desobedecendo os pais, depois vai desobedecendo os professores, porque o rebelde não gosta de regra. Ele quer, por que você não é santo? Porque eu não gosto de regra, tem que fazer alguma coisa. Rebelde não gosta de chegar na hora, pode ver, está sempre atrasado. É assim que funciona. O rebelde, se tiver uma placa, estacionamento para gestante, ele para. Só porque falou para não parar. Sim, os obreiros aqui do estacionamento sofrem com os rebeldes. Não para aqui não, sabe o que ele pensa? Ele nem ia parar. Mas só porque falou para não parar, agora eu paro e quero ver quem me tira daqui. Preste atenção, eu preciso entender que ambiente o diabo vai utilizar para me tentar. Ele pode me tentar com dinheiro, ele pode me tentar com sexo, ele pode me tentar com a preguiça, ele pode me tentar com a rebeldia, ele pode me tentar com inúmeras coisas. Mas antes de te tentar, ele te estudou, ele observou você e verificou suas fraquezas, minhas fraquezas, e é lá que ele vai trabalhar. Então, a primeira coisa que seria bem importante e relevante para você e para mim, é descubra em que ambiente ele costuma me tentar. Onde? Tem pessoas que têm problemas com álcool, tem pessoas que têm problema com drogas, isso, a tentação dele é aquilo. Agora, onde é que eu costumo cair? Bom, eu costumo cair quando vou em algumas festas que tem bebida alcoólica, então eu não vou mais a festas que contém bebida alcoólica, até que eu esteja apto a me controlar. Quando normalmente eu costumo entrar num ambiente ruim, que me levam para as drogas, quando eu estou com o Marquinho, com o Serginho, com o Antônio, com o Felipe. Então eu já descobri que a companhia dessas pessoas são prejudiciais para mim no que diz respeito às minhas fraquezas. Isso indica que eu estou precisando trocar de relacionamento. Quando é que eu tenho problema com pornografia? Quando eu estou sozinho, quando eu estou nesse ambiente, então quando eu estiver nesses ambientes, nenhum equipamento, certo, que acesse a internet, que me dê condições. Por quê? Porque eu entendo que aquele ambiente me é tóxico, me é nocivo. Eu preciso descobrir onde é que o diabo vai me tentar, porque ele não vai perder a oportunidade. Se eu quero ser santo, bom, eu quero me manter no processo de santificação, porque quando eu não gosto muito da palavra santo, porque quando eu falo a palavra santo para você e para mim, eu passo uma conotação de inalcançável, de utópico, de surreal. Então eu não gosto de seja santo, eu gosto de mantenha-se no processo de santificar, porque o processo de santificação, como ele é um processo, ele dá margem a você de algum nível de deslize. É assim. Ele me dá a visão de que nesse processo eu posso ter uma queda pequena, uma progressão grande, às vezes um acidente que me leve para um ambiente, seja o que for. Mas o que é isso, pastor? Você diz que é santo. Não, eu não sou santo. Eu estou
num processo de santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Não é seja santo para ver Deus, esteja no processo. E para que façamos isso, precisamos oferecer a Deus a autoridade. E quando é que eu confiro autoridade a Deus? Quando eu obedeço às instruções. Descobri o que eu sou fraco. É sexo, é sexo. Bom, é sexo, mas é o quê? É sexo no que diz respeito ao homossexual? Não. É sexo no que diz respeito à pedofilia? Não. É sexo no que diz respeito à zoofilia? Não. É sexo o quê? No que diz respeito à prostituição? Tem uma série de coisas que eu não citei aqui, porque não dá tempo. Mas qual é o problema aqui? Bom, eu descobri que é sexo, esse é o problema central. Eu descobri que é dinheiro, isso. Mas o que é isso? Isso é corrupção, o dinheiro fácil. Isso é a ganância. Então eu descubro qual é ali o tema central, onde eu sei que ele vai me atacar, e aí eu vou descobrir onde é que ele vai agir. Então ele vai agir quando eu estou naquele grupo. Já identifiquei que naquele horário, naqueles dias, com aquele grupo, eu vou acabar me dando mal. É assim que eu faço. Bom, qual é o meu campo de batalha? Onde ele vai me atingir? É no trabalho, pastor. Eu trabalho num ambiente muito ruim. Eu trabalho num ambiente desafiador, e lá no trabalho eu tenho problema com palavras chulas, com palavras torpes, eu tenho problema com palavrão, porque eu escuto aquilo o tempo inteiro, e às vezes de maneira involuntária eu acabo, me comportando, falando aquilo, fazendo aquilo, me comportando. Então eu sei que quando eu for para o trabalho, vigilância total. Ah, pastor, meu problema são as escolas, a faculdade. Aquele ambiente para mim, pastor, é onde eu peco. Eu às vezes costumo, tenho uma turminha lá que gosta para sair para tomar alguma coisa, eu tenho isso, aquilo. Aquele é o ambiente onde eu já identifiquei que eu sou. O processo de santificação, ele perde forças no meu ambiente estudantil, seja ele de qualquer nível. Terceiro, pastor, o meu problema é internet. Meu problema é internet. Na internet, certo, está a minha fraqueza, e é ali que eu acabo acessando coisas, que eu vou vendo coisas, e isso prejudica o meu processo de santificação. Coloca filtros. Coloca filtros. Você pode botar programa que você vai pagar aí 15, 16 dólares, e não vai entrar nenhuma mensagem, nem foto envolvendo pornografia nenhuma. Acabou. O que você fez? Blindou uma área que é sua fraqueza. É assim que funciona. Se você quiser, depois eu posso pedir para colocar aqui na tela, para que as pessoas descubram quais são. Pastor, é rede social, é Instagram, é Facebook, são essas redes. Eu não tenho nem tanto problema com a internet no que diz respeito, as outras coisas não, mas é os grupinhos da rede social que eu faço parte, que manda isso, que faz aquilo outro, é nessa área. Então você já sabe onde é. Ah, pastor, é nos ambientes sociais, como eu digo, é nas festas, no futebol, é na pescaria, são nesses ambientes. Para dizer a verdade, pastor, às vezes até na igreja, nesses ambientes sociais, que eu acabo me perdendo. Entro numa fofoca, entro nisso, entro naquilo, falo mal do outro, me torno maldizente, e é esse ambiente. Você já descobriu. Pastor, é em casa. É a minha casa, pastor, é a minha família. Lá é o meu maior campo de batalha, é o meu maior desafio. Se nós descobrimos que o processo ele é personalizado, se nós entendermos que o diabo vai usar aquilo que ele estudou e sabe que vai nos atingir, se nós descobrirmos onde é que isso acontece com mais recorrência, nós vamos precisar fazer uma coisa muito simples. E aí é a proposta de toda a série, dizer para mim mesmo, para o ambiente onde eu estou e para toda a história, que a autoridade Deus tem sobre a minha vida. É pautada nela que você obedece ou não.
O conhecimento de Deus, ou das coisas de Deus por si só, não confere autoridade nenhuma sobre a sua vida. Se conhecimento de autoridade de poder conferisse, se conhecimento bíblico, literário e de poder fosse conceder a alguém autoridade para ser crente, ninguém seria mais crente que Satanás, que conhece a Bíblia toda, e a Bíblia diz que ele não apenas crê, mas estremece diante de Deus. E apesar de todo o conhecimento que tem, tanto de poder quanto da palavra, ele se corrompeu. Por quê? Porque conhecimento é diferente de autoridade. A autoridade é o que eu confiro a tudo aquilo que eu conheço, para que haja sobre a minha vida. Então, que possamos sair daqui entendendo que o negócio é gradativo e que nós temos uma grande luta, uma grande batalha. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Apesar de tudo isso, a Bíblia diz algo, que em Cristo nós somos mais do que vencedores.